dizem que não é possível conciliar fé e ciência? Olha, Lázaro, eu imagino que seja porque ou a pessoa não saiba direito o que é ciência, ou ela não sabe direito o que é fé. Provavelmente ela tem um entendimento um pouco diferenciado do que é fé do que é ciência, talvez limitado, porque a fé ela não é oposta à razão. A fé ela é oposta à incredulidade. Então, a fé cristã é uma fé racional. E a fé racional pode investigar não só a questão de Deus, mas a questão da natureza, a questão da criação de Deus. Então não são coisas que se excluem. Quando alguém diz assim, olha, fé e ciência não se misturam, em geral a pessoa não entende o que é de fato o método científico e ela não entende o que é a fé cristã em relação a um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, um Deus que nos deu a capacidade de pensar e nos deu também uma inteligência capaz de investigar o mundo criado por ele. Então, se a fé ela não se opõe à razão, na realidade se opõe à incredulidade, a ciência, tudo aquilo que se diz ser ciência, é de fato ciência mesmo? Não. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que você vê na mídia, em geral, não é ciência. Você tem reportagens por uma mídia que não é científica. Especialistas disseram... Especialistas disseram, foi publicado um trabalho de determinados preletores, determinados, na verdade, cientistas, pesquisadores, mas não é dito o trabalho, você não sabe quem escreveu, mas aquilo é passado por um filtro. Em geral, quem está escrevendo a matéria não é um cientista, mas ele quer um apelo popular. Então, por exemplo, essa semana saiu um artigo bem interessante, dizendo assim que cada buraco negro é a semente para um novo universo. Uma coisa meio estranha. Star Wars, meio Star Wars. Mas é um artigo. Mas se você for ler o artigo, os autores eles não são muito enfáticos. Ele diz, olha, é possível, mas já saiu na mídia assim, comprovado que cada buraco negro é a formação de uma nova galáxia, um novo universo. Isso não é verdade. Então a ciência real, a ciência séria, ela investiga a criação de Deus. O bom investigador, o bom cientista, ele não vai entrar na questão mais da teologia. Ele vai se ater ao fato, à evidência e como eu posso entender essa evidência. Mas o que você vê de ciência, na verdade, está mais para uma narrativa cientificista. Aí sim. E muito do que você vê, às vezes, saindo da boca de alguns cientistas, às vezes, não é a relação do fato que ele estudou. O que você vê é uma narrativa cientificista, tem muito a ver com a cosmovisão daquele cientista e não do trabalho que ele fez. Na verdade, a pessoa começa a falar algo que está além da categoria de trabalho dela. E isso não é ciência. Isso, na verdade, é uma opinião, é um discurso, mas é isso que passa para a grande mídia. Então você acaba aceitando uma ideia de que a ciência tem todas as respostas, quando nós que trabalhamos de fato com ciência sabemos que a ciência mesmo ela é bem limitada para isso. Ela se limita a um método científico dentro de algum estudo factual, de alguma, vamos dizer, porção da realidade. Mas ela não vai se preocupar com os porquês, mas com os comos.